De volta com o CBN Campinas, agora 10h15, ainda falando sobre saúde, mas agora a gente vai falar sobre a importância da terceira dose da Covid-19 com a infectologista e coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Campinas, a Valéria Almeida. A gente está fazendo contato com ela aqui pelo telefone, porque a terceira dose, né, Flávio Paradella, foi oficializada agora. Todo mundo, todos os maiores de 18 anos vão precisar tomar essa terceira dose da vacina contra a Covid-19. E nessa abertura que aconteceu durante esta semana em Campinas para o agendamento, quase 15 mil pessoas, de acordo, né, com o último levantamento, balanço da prefeitura, fizeram, né, este agendamento. E agora estamos em contato com a doutora Valéria Almeida. Muito bom dia, doutora. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Vamos falar um pouquinho sobre a necessidade dessa terceira dose, porque a gente vinha nessa discussão durante o ano todo, a primeira, segunda, depois uma dose única, agora vai precisar de uma segunda dose. Como é que está sendo entendido isso? É a terceira dose, dose adicional, dose de reforço, mas seja lá como a gente for chamar, qual é a importância de fazer realmente essa imunização, ir para uma terceira dose da vacina contra a Covid-19? Bom, é que na verdade temos diversos estudos que estão mostrando que após entre 4 a 6 meses no esquema de 2 doses da vacina contra o coronavírus, você tem uma perda da imunidade de algumas pessoas. Uma grande parte da população acaba perdendo a quantidade de anticorpo necessário para fazer a proteção contra a doença, né? Quem trabalha com doenças infecciosas sabe que isso é muito comum acontecer com alguns tipos de vacinas contra alguns tipos de vírus específicos, que a imunidade não é duradoura e é necessário fazer uma dose adicional ou dose de reforço para recuperar o nível de anticorpo que a pessoa tomou do esquema inicial, né? É semelhante ao que a gente vê com a vacina contra a influenza, né? A vacina de gripe. Todo ano a gente deve vacinar. Então, a gente tem observado nesses estudos que tem essa perda da imunidade, né? A primeira estratégia foi pensar em proteger principalmente quem tem maior risco para o adoecimento, só que com os estudos mostrando e o aumento de casos que a gente vai vendo nesses países que fizeram a vacinação antes, iniciaram as vacinações antes de nós, né? E a gente percebe que começam a ter aumento do número de casos, como os países da Europa, como Israel. Então, essa estratégia ela é muito bem-vinda e ela é muito adequada para a gente tentar, o país tentar diminuir o número de casos. Eu acho, Lilian de Souza falando aqui com a senhora, doutora, eu acho que, tudo jóia, muito bom dia. Eu acho que é importante a gente esclarecer quem está nos ouvindo que não é uma questão de funcionar ou não funcionar a vacina, né? Como a senhora explicou, esse é um processo que é natural dependendo de cada situação, de cada vírus. Perfeito, Lilian, né? Quem trabalha com isso, né, quem é da área de saúde, da área médica, sabe muito bem que as vacinas e as infecções virais e a resposta imunológica das pessoas varia de acordo com o vírus, com a vacina que é aplicada, né? A gente tem bastante experiência já com a aplicação da vacina de influenza, que a gente tem campanhas, né, desde 2010, né, contra a vacina contra a gripe, e nós sabemos, né, quem é da área da saúde sabe que a vacina da influenza, ela tem um tempo curto de produção de anticorpos, né? Então, o tempo que produz a defesa é muito curto, então você necessita de uma dose de reforço para aumentar essa imunidade, né? E aumentando essa imunidade, você consegue que o maior número de pessoas esteja controlado. Então, esse fato em relação ao coronavírus não chega a ser uma surpresa para quem trabalha com esse assunto, porque era algo que já se imaginava que talvez fosse necessário realmente. E os estudos estão mostrando isso, né? E esses repiques que a gente está vendo, né, esses aumentos de casos nos países que vacinaram inicialmente, né, por exemplo, os países da Europa, eles só contribuem realmente para reforçar isso, né, que na verdade essa vacina provavelmente ela não vai dar uma proteção duradoura, né, ela é uma proteção temporária e que provavelmente para essa doença nós teremos que ter reforços talvez anuais, e ainda precisa de mais dados para a gente saber como serão as estratégias mais adequadas para o controle
pandemia. Ao longo de todo esse período de pandemia, estudos que ainda estão sendo coletados, a senhora mesmo cita, né, que a gente ainda tem que ter uma certeza se isso vai ser todo o ano realmente. Aí se fala muito em a queda de anticorpo, que é uma coisa esperada, como a senhora mesmo disse, e muitos Isso. especialistas citam, e a tal imunidade celular, que isso é uma coisa mais duradoura e quando se tem o contato com o vírus, aí a imunidade celular ajudaria muito a conter a infecção. Como é que a gente pode entender isso, doutora? Na verdade, já tem estudos mostrando que a imunidade da vacina, ela é mais duradoura que a imunidade pela infecção pelo vírus original, né? Pelo vírus, digamos assim, a infecção pelo próprio coronavírus, né? E também tem estudos mostrando que quem tiver tido o vírus e tiver recebido uma dose de vacina, ele fica com uma imunidade maior do que quem tiver recebido 2 doses de vacina, né? Então, a gente sabe que tanto a vacina quanto o vírus, eles vão estimular tanto a resposta celular como a resposta humoral. No entanto, a gente precisa das duas respostas, né? Em níveis altos, para a gente considerar que a gente está protegido. E a diferença também é muito individual, porque tem pessoas que respondem melhor, tem pessoas que respondem pior à imunidade, à resposta da vacina. Então, é uma equação muito difícil de a gente avaliar qual será a verdadeira necessidade. Por isso que a gente precisa ir acompanhando os resultados conforme as vacinações vão ocorrendo, conforme os números de casos vão ocorrendo. Então, esse conhecimento a respeito da importância da vacinação, dos esquemas vacinais e da resposta imunológica, ele está sendo construído ao longo da pandemia, né? Não é uma... existem teorias e existem o que a gente consegue comprovar, na verdade. E ele está sendo construído ainda. A gente já conseguiu, né? Eu digo, a saúde, a ciência, já conseguiu bastante respostas. A gente consegue uma vacina que já tem efeito realmente contra a forma grave. Então, a gente observa uma redução de 80%, né, no número de casos graves em relação quando as pessoas são imunizadas, né? No entanto, a gente chegou à conclusão já que não protege contra a infecção. Muitas pessoas vacinadas acabam adquirindo a infecção pelo Covid. No entanto, aparentemente, pelos resultados do estudo, não vão evoluir de uma forma tão grave, né? E doutora, posso estar aqui falando uma besteira, até me desculpe aqui a Lilian, mas é só para a gente entender essa questão do humoral, o anticorpo, então a imunidade celular. Posso aqui estar fazendo uma analogia bem esdrúxula para conseguir entender. Assim, o anticorpo é a tropa indo em direção a essa guerra, encontrando o inimigo. A imunidade celular seria aí a tropa aquartelada dentro de um forte, esperando o inimigo chegar? É uma boa analogia que você faz, tá? Mas é que, na verdade, as duas atuam junto no momento da infecção. Então, assim, mesmo que seja a tropa aquartelada, ela já está em ação na hora que você tem uma infecção, na verdade, né? E as duas imunidades são necessárias para que tenha a resposta contra o vírus, né? As duas imunidades podem ser estimuladas tanto pela vacina quanto pela infecção original, tá? Então, assim, essa discussão a respeito da imunidade celular e da imunidade que a gente chama humoral, né, que é de anticorpos, né, ela até é uma discussão que estava muito no início em relação à aplicação das vacinas e à resposta imunológica, mas a gente sabe que as duas imunidades são importantes na questão do coronavírus, né? E elas devem ser estimuladas ou pela infecção natural ou pela vacina. Pela infecção natural, se corre o risco de você evoluir para uma doença mais grave, né? E você ir a óbito. Pela vacina, você estimula e você não corre o risco de você ter uma evolução para uma doença mais grave, diferente. Então, por isso é muito mais vantajoso você se imunizar, se vacinar, né? Além do que, a gente sabe que as pessoas vacinadas, já tem estudos mostrando que quem é imunizado transmite por menor tempo a infecção, né? Quando adquire a infecção, mesmo o vacinado, quando adquire a infecção, ele é o menor transmissor.
Assim como ele transmite por menos tempo, ele tem uma quantidade de vírus menor. Isso impacta bastante, né, na disseminação do vírus na comunidade. Então, além do benefício individual, você tem um benefício coletivo também. Mais pessoas imunizadas, mesmo que elas adquiram uma infecção, elas transmitem menos, né, a doença. Doutora, hoje a Folha de São Paulo traz uma matéria falando que a Anvisa questionou o Ministério da Saúde sobre o reforço a todos os adultos, mas também sobre a segunda dose da vacina da Janssen, que até então era considerada de dose única. Claro que essa é uma discussão em âmbito federal, mas imagino que a senhora esteja acompanhando tudo isso, né? E todo o desdobramento, inclusive em outros lugares do mundo onde a Janssen é aplicada. Em outros locais, em outros países, esse tipo de procedimento, de protocolo, também já foi adotado? Desculpa, qual protocolo você se refere, Lívia? De segunda dose, entre aspas, da Janssen, né? Já tem, sim. A vacina da Janssen, inicialmente ela foi aprovada para dose única, tanto no Brasil quanto nas agências reguladoras internacionais de outros países. No entanto, tem muito estudo mostrando que o nível de anticorpo que a Janssen produz é muito inferior à produção de anticorpos, por exemplo, da Pfizer ou da AstraZeneca, né? Então, já há mais de, eu não vou lembrar ao certo, mas talvez há uns 2 meses atrás, nos Estados Unidos e nas outras agências reguladoras internacionais de medicamentos, nos Estados Unidos é o FDA, mas na Europa também, foi aprovado que, na verdade, o esquema básico da Janssen deve ser feito com 2 doses, né? Então, foi mencionado isso, né, pelo governo federal, né? Ainda não foi oficialmente dito isso e não foi submetido à Anvisa, né? Provavelmente, se submetido à Anvisa, eu acredito que a Anvisa aprovará que a Janssen deve ser em 2 doses realmente, porque os estudos todos mostram com bastante evidência científica de que é necessário 2 doses da Janssen para proteção. E, doutora Valéria, aqui a pergunta de uma outra Valéria Felipe, que manda seu recado no WhatsApp da CBN Campinas. Quem tomou as 2 doses da Coronavac, da AstraZeneca, da Pfizer, ou mesmo Meteor, vai tomar uma terceira da Pfizer, como recomenda o Ministério da Saúde, porque essa foi a recomendação por parte do Ministério da Saúde, ou aqui, como está se colocando também o governo do estado, aquela que estiver disponível? Então, a recomendação do Ministério da Saúde não é apenas Pfizer, né? Ele recomenda fazer a terceira dose com Pfizer ou com AstraZeneca também, né? O estado de São Paulo tem recomendado, tem enviado para os municípios, tanto Coronavac, Pfizer como AstraZeneca, para fazer a terceira dose. O que eu informo a ela é que atualmente nós temos recebido para fazer terceira dose, a maior parte das cidades do estado de São Paulo tem recebido a Pfizer. Então, a gente é uma necessidade também, a gente só consegue aplicar aquilo que nos é remetido, né? Isso é uma questão operacional, né? Nós só podemos aplicar a dose que a gente recebe. No entanto, todos os municípios têm recebido atualmente Pfizer para aplicação da dose adicional ou terceira dose. Aqui também outra pergunta, nosso ouvinte aqui falando que tomou as 2 doses, nosso ouvinte aqui é a Juliana Alves, tomou as 2 doses da Coronavac em agosto. Período para tomar a terceira dose, 5 meses, né? Contando 5 meses da segunda dose, aí pode tomar. Pode, contando 5 meses da segunda dose, ela já está apta para tomar a terceira dose, ou dose adicional, e ela pode agendar, se ela for residente de Campinas, ela pode agendar no nosso site para a unidade básica de saúde mais próxima para ela, mais adequada para ela e no horário mais adequado para ela. Eu vi um dia, só para deixar bem claro aqui, um dia, né, curiosidade, entrar no site de agendamento quando estava aberto. E o agendamento falava, meu amigo, você só pode tomar a terceira dose a partir de tal data. Ele já marcava o site aqui de Campinas. Isso é muito legal. O site ele já tem alguns registros, né? Quem tomou a dose via site, agendou via lá, porque algumas pessoas tomaram não agendadas lá, tomaram em ações externas, né, que não foi sem agendamento, mas quem fez ação e agendou lá, ele tem o registro de quando você recebeu a segunda dose. Então, ele já calcula automaticamente a partir de qual data você pode tomar
a terceira dose. Eu acho que uma coisa que é importante falar, porque as pessoas ficam, às vezes, muito ainda, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, ela estava muito preocupada porque ela tinha tomado a segunda dose da vacina dela com 10 dias de atraso. Eu falei assim, não existe atraso para vacina. A vacina, ao contrário dos medicamentos, não há nenhum problema em atrasar a dose, tá? Então, as pessoas às vezes ficam muito preocupadas com isso. Então, assim, só para dizer que não precisa ser com 5 meses especificamente, é a partir de 5 meses, né? Porque vacina não há problema em atrasar, muito pelo contrário. Algumas vacinas, se você adianta muito a dose, elas produzem até menos anticorpo do que se você afastar as doses entre elas. E esse é um ponto que está sendo bem discutido nos países que seguiram a bula de 21 dias, né, de 30 dias para a Pfizer. Exatamente, né? Uma das discussões em relação a isso, porque já existem estudos que mostram que o tempo mais oportuno de você fazer o intervalo de doses com a vacina da Pfizer é de 8 semanas, né? Então, assim, de 8 a 12 semanas você produz maiores títulos de anticorpo, né? E muitos países fizeram reforço com 21 dias de Pfizer, que é permitido, só que a quantidade de anticorpo que você produz é menor e o decréscimo dela também acaba diminuindo mais rápido. Então, é uma das discussões que talvez está tendo aumento de casos em alguns países. Valéria Almeida, que é infectologista e coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui de Campinas, queria agradecer mais uma vez a participação aqui no CBN Campinas. Eu é que agradeço a oportunidade. A CBN tem sido uma grande parceira na divulgação da campanha de vacinação e eu agradeço muito isso a você. Muito obrigado. São 10 horas e 32 minutos.